primeiro lugar, bom dia, né, a todas, a todos presentes aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz Gonzaga de Souza, cristão, leigo, militante. E hoje eu estou aqui no Instituto de Teologia e Educação Superior da Amazônia como professor, ainda iniciando essa carreira tão honrosa, tão grandiosa. A gente tem toda uma experiência em leitura popular da Bíblia ao longo de alguns anos, e por isso eu estou aqui para contribuir com algumas provocações nessa reflexão da quarta semana teológica, que traz como pano de fundo uma reflexão a respeito dos 50 anos do Vaticano II. Daí é importante esse momento aqui, sobretudo para o Instituto de Teologia e para as pessoas que se fazem presentes aqui. Então, as minhas provocações, as minhas falas, elas serão no sentido de enfatizar um pouco o protagonismo do leigo a partir do Vaticano II na Igreja, sobretudo nas relações que vão se construindo ao longo dos desafios desse período. E aí nós vamos trabalhar um pouco avanços, desafios, esperanças. Evidentemente que a esperança necessariamente precisa ser talvez o grande sonho, a grande utopia de todo o povo de Deus, de toda a igreja. Penso que não preciso me ater nessa pequena introdução do Vaticano, mas eu queria citar aqui que só apenas que é um momento importante de unidade para a vida da igreja, numa perspectiva de reconstrução, de rever, de rejuvenescer, mas também numa perspectiva de diálogo, sobretudo um diálogo para dentro da igreja e um diálogo para fora da igreja, isto é, numa relação com o mundo, com outras igrejas e principalmente para dentro da igreja, tendo em vista a construção e a implantação do reino hoje, do reino de Deus, que apesar do contexto pós-moderno é possível ser construído. Então aqui tem uma citação do Vanzella, que, claro, ele pegou o que é isso? Não, só para dizer que é pirata, mas não. Então, se a igreja é sinal e instrumento de íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, todos os pastores e fiéis, com suas funções específicas, devem contribuir para que a sua unidade inteira nunca seja uma unidade apenas aparente e artificial. Então a gente precisa estar, evidentemente, trabalhando uma unidade que parta de uma realidade concreta, de uma visão de mundo e sobretudo de uma compreensão humana dentro dessa igreja, para que se possa construir essa unidade. Então é necessário que se faça essa reflexão a partir de uma unidade não apenas na aparência, mas que de fato exista relação, exista compromisso, exista militância dentro desse processo. Para os homens e mulheres de hoje não faltam esperanças, expectativas e desafios. Então talvez esta provocação seja a mais importante, Não faltam esperanças, não faltam desafios, não faltam perspectivas. E nesse sentido, o Vaticano II proporcionou, sobretudo para o mundo leigo dentro da igreja, muitas oportunidades que nós vamos ver na frente, tendo em vista a construção de projetos, de alternativas que busquem
né, a reforçar a esperança, né, que busque a trabalhar e traduzir os desafios de uma forma concreta, onde a igreja possa, de fato, contribuir para a solução ou para amenizar as problemáticas que surgem juntamente digamos assim, com o mundo moderno. O mundo moderno provoca muitos desafios. Então o povo, muitas vezes, diante dessas questões de esperanças, desafios, também de uma certa dose de egoísmo, de individualismo, o povo muitas vezes ele busca esquecer essas complexidades, essas situações da realidade, de uma forma individualista, procurando determinar, a sua forma de reagir, indo para a mídia, para as drogas, para o álcool, enfim. Então é uma forma de você tentar amenizar. O mundo moderno, sobretudo, das pessoas mais jovens, não vou dizer a juventude, mas as pessoas mais jovens, que diante de determinadas situações, onde as soluções não se apresentam com muita facilidade, então buscam uma possível solução, caminhando aí para... Nós temos a mídia imediata aí, temos aí o capitalismo que proporciona uma identidade individualista na sociedade, e se na sociedade, esses reflexos vão, com toda certeza, influenciar na vida da igreja cristã. A ação dos leigos na igreja, sobretudo a partir do Vaticano, que mais uma vez as mudanças não estão acontecendo apenas na sociedade, mas também na igreja, principalmente após o Conselho Ecumênico Vaticano II, onde os bispos do Brasil tiveram a sensibilidade para perceber o atual momento histórico, que o Brasil vive, assim como sua incidência sobre a vocação e a missão do laicado. É muito importante a gente estar trabalhando essa visão de mundo hoje, na ótica da vocação e da missão do cristão e da cristã leigo e leiga. Como é que esses vocacionados, como é que esses missionários, dentro dessas complexidades, vão desenvolver as suas atividades, tendo em vista, sobretudo, atender ao projeto de Deus. Então, aqui nós também já temos um grande desafio na questão da vocação e da missão do leigo na igreja, e numa relação interna da igreja, fazendo uma relação com as pessoas que não estão dentro da igreja, mas também com o mundo. Os desafios como sinais dos tempos. Então o cristão de hoje, ele deve olhar o mundo com realismo, reconhecendo nele os sinais de Deus e os caminhos que apontam para o reino. É importante perceber os sinais, as realizações aqui me lembra muito o Evangelho de João, quando trabalhamos com os sinais, a presença de Deus neste mundo também de hoje, e como a gente vai, a partir desses sinais, dessas observações, construir o reino. Então aqui me parece que é uma outra questão importante, sobretudo para nós que somos cristãos não ordenados e cristãs não ordenadas, mas que a gente tem essa obrigação também de estar percebendo os sinais, de estar percebendo os acontecimentos, fazendo releituras e leituras atualizadas desses sinais.
E daí, a partir desses sinais, é preciso compreender os rumos da história atual, numa necessidade para situar o contexto, seja o contexto histórico, político, econômico, cultural, religioso, tendo como objetivo o discernimento coerente. É preciso, a partir, sobretudo nós que somos batizados e batizadas, a partir dessas situações, dessas realidades, ter a capacidade de fazer o discernimento coerente, para não estar também entrando num jogo aí de disputa entre igrejas, entre propostas melhores e maiores, né? E aí perceber as luzes e as sombras, para compreender essa realidade concreta, além de ver os sinais, de possibilitar o discernimento, então perceber as luzes, as sombras dessa realidade. As luzes numa dimensão de esperança, numa dimensão de construção, numa dimensão de acontecimento, do reino. Claro, e as sombras para que a gente possa estar fazendo também as análises das problemáticas, dessas realidades. Então, partindo do documento 62 da CNBB, aqui dentro dos desafios, aquele documento ele mensura os 3 ou 4 eixos, como desafios importantes para a igreja, sobretudo agora no século XXI, onde a igreja tem um papel cada vez mais importante nas dimensões políticas, sociais, econômicas, e aí a gente tem também que estar percebendo, sobretudo as novas e imprevistas situações de desespero, pobreza e desemprego. Eu não coloquei sobre as causas dessas questões, mas é importante perceber também a questão da política desenvolvimentista do Brasil e, sobretudo, para a Amazônia. Grandes projetos aí, a questão da preservação e outros elementos que vão contribuir. Então, grande problemática conjuntural do desenvolvimento vai gerar essas questões aqui, desespero, pobreza, desemprego, migração em função do trabalho, e que muitas vezes é um trabalho mal remunerado. Eu, pelo menos, eu vim do Pará em função de trabalhar. Então, isso é um processo migratório. Aí nós temos o processo migratório dentro do estado aqui do Amazonas, e a maior parte dos estados brasileiros, eles vivem essa problemática. É o pessoal, é o jovem que não quer ficar no campo e tem que vir para a cidade. Em algumas questões, por falta de oportunidades, de espaços de aprofundamento, de estudo, tecnologias, mas em outras partes, em função de que a cidade de certa forma, um sonho para a juventude que está no interior, que é uma realidade da contemporaneidade. Aí o enfraquecimento da política social, são os desafios. Não existe uma política realmente eficiente, capaz de resolver as problemáticas, sobretudo sociais. Há uma certa letargia nessas políticas, embora haja algumas iniciativas, mas ainda iniciativas simplesmente introdutórias. E aí também em função de todo o processo político, da questão democrática e da participação da sociedade. Exclusão das multidões. É importante perceber os bolsões de excluídos e excluídas que, sobretudo no mundo urbano, permeiam, digamos assim, a sociedade e, sobretudo, a igreja. A igreja também ela
ela recebe esse reflexo muito forte, porque em alguns momentos há uma ideia, há uma teologia momentânea de que a igreja é capaz de me dar paz, de me dar, né? E algumas igrejas cristãs aqui, elas trazem muito forte essa teologia. Política econômica neoliberal, e aí é um processo onde o ser humano realmente ele passa a ser mercadoria, e isso eu trabalhei lá no meu trabalho lá na faculdade, exatamente isso. Como construir ou como desconstruir essa ideia da desumanização provocada por uma política neoliberal, por uma centralidade absolutista, ainda que tenta permanecer nos países em desenvolvimento, ainda em processo de democracia. Então, o fenômeno da globalização. Então, nós temos aqui um outro fenômeno, que é a precarização do trabalho associada à má remuneração, negam condições básicas do ser humano. Então, aqui estão todas aquelas condições essenciais, embora não tenha trazido aqui para vocês, mas a questão em função da má remuneração, da situação do trabalho, as doenças ocasionais provocadas por gestos repetitivos durante horas e horas na indústria ou em outros lugares de trabalho. Evidentemente, nós temos a má alimentação, a questão da moradia muito precária nos grandes centros urbanos. Educação, nós precisamos estar ressignificando todo o sistema de educação no Brasil. Fala-se muito em educação, mas o que se tem é um sistema de escolarização, de formação técnica, e precisamos avançar para uma dimensão propriamente da educação, onde o ser humano não é apenas um instrumento que vai aprender a somar e a escrever, mas vai aprender a fazer, a ler a realidade e a fazer o discernimento dessa realidade conjuntamente com a sociedade e a comunidade. Saúde nem se vê. Evidentemente que a partir do momento que houver uma melhor forma de trabalhar o ser humano nas dimensões essenciais, que é o trabalho, a educação, a moradia, evidentemente a saúde vai sendo também construído junto com o desenvolvimento. Nós temos prédios e prédios, muitos prédios em todo o país, mas faltam leitos, faltam qualificação, faltam uma série de coisas aí. E com isso, em função dessa precarização do trabalho, há um esvaziamento da democracia. Porque a má remuneração faz com que o trabalhador e a trabalhadora passem 20 horas na fábrica para melhorar o seu salário. Quando chegam em casa, não tem tempo para ir a uma reunião, a uma comunidade, a uma pastoral. Desigualdade social acentuada, ainda é muito forte a questão da desigualdade, né? Desemprego já foi falado, e um processo muito lento de reforma agrária. Não existe ainda um projeto de reforma agrária que realmente possa vislumbrar uma revolução no campo, no mundo rural e sobretudo na cidade. Porque esses reflexos das cidades, eles estão exatamente em função da inexistência de um projeto de reforma agrária de qualidade que garanta a vida com dignidade para as pessoas do campo. Nessa política econômica globalizada, a questão ética, os compromissos, isso não interessa. O que interessa nessa política, o que interessa é o consumo, é o mercado.
Então tem que consumir muito, para poder garantir todos os benefícios da política. Não há respeito com o ser humano, portanto o ser humano ele é tratado como realmente uma mercadoria. E aí o trabalho, em vez de possibilitar uma solidariedade entre trabalhadores e trabalhadoras, como a vinha lá no texto lá de Mateus, a vinha que é um texto também que iluminou todo o Concílio Vaticano II, evidentemente vai sendo desqualificado. O ser humano então passa a ser um objeto, mas um objeto que seja capaz de consumir, não um objeto qualquer. Está entendendo? Tem que ser um objeto capaz de consumir, de comprar, de ter ilusões, de ter fantasias. Então, um outro eixo são os desafios éticos, culturais e religiosos. E nessa perspectiva é necessário que façamos análise das estruturas econômicas e políticas. Aquilo que nós já fizemos muito aqui, sobretudo aqui na Igreja da Amazônia, encontros de análise de conjuntura, reflexão nas comunidades, e aí nós paramos, nós precisamos retomar essa prática, fazendo essas análises de conjuntura, essas análises do mundo moderno e dos desafios que nos levam para dentro dessa modernidade. Aí um outro aspecto é a cultura da modernidade. Então são as diversidades de culturas, temos a cultura global. Há uma ideia de que todo mundo tem que ser igual, por isso todo mundo tem que vestir, tem que usar, tem que comer dentro da mesma coisa, igual, línguas, enfim, todo mundo tem que falar línguas, todas as línguas, para poder competir nesse mercado. A cultura de massa, que é um reflexo, que passa também por uma ausência, de análise, de conjuntura, de reflexões políticas, culturais, econômicas. A gente percebe muito isso na história do povo de Deus, e hoje no movimento, na nossa igreja, a gente percebe também a questão da cultura de massas, que estão muito presentes no dia a dia aí, A massa se constitui em função dessas desesperanças. A cultura popular é preciso estar retomando e estar trabalhando com essas dimensões, com esses conhecimentos, com esses saberes acumulados ao longo da história, ao longo de muitos anos, evidentemente observando as especificidades, sejam elas regionais ou sejam elas da própria relação étnica, de uma relação mais antropológica com a sua realidade, com a vida do universo. Então é preciso estar trabalhando muito isso e evidentemente estar fazendo a observação das culturas erudita e científica, os trabalhos, as obras, que tudo isso vai influenciando na questão dos desafios para os leigos e evidentemente para a igreja, numa relação, volto a afirmar, de diálogo interno, externo. Então, diante da problemática cultural, o indivíduo muda a sua atitude perante a questão da sua identidade. Aqui é um pouco que a entidade que, na perspectiva cristã, deve ser construída a partir da inserção e de uma vida comunitária, de uma vida familiar, de uma vida militante de comunidade, aqui quem vai construir a identidade é o indivíduo, ele que vai definir a sua identidade. Por isso vai ficar muito fragilizado em determinados momentos.
Então essa identidade, ela deve ser resultado de uma prática comunitária, de uma vivência comunitária e sobretudo de uma experiência familiar. Então, na modernidade, nessa questão cultural, então eu vou buscar a minha identidade. E com isso eu vou para a igreja que eu quiser, porque eu construí a minha identidade, portanto eu vou para onde eu quiser. Concepção relativista da verdade individualista da liberdade. Então aqui temos algumas concepções, algumas ideias, consequências explosivas no campo religioso. Então existe bastante consequências no campo religioso, em definições. A religião, de certa forma, vai despertar um novo interesse em função daquela identidade do indivíduo que busca. Reconsiderar a própria escolha religiosa. A religião como escolha individual, interior, e a gente está percebendo isso muito forte. Hoje é um grande desafio nosso enquanto cristãos, leigos e leigas, mas de toda a igreja, como um conjunto de ação voltada para tentar resolver. Evidentemente que o indivíduo dentro da igreja, ele é único, mas na visão de reino ele é parte desse conjunto. Então igrejas ou movimentos fundamentalistas que surgiram e que de certa forma avançam muito ainda hoje em função dessa questão. A adesão absoluta à religião tradicional. E aqui é importante observar que apesar de haver uma ideia de conservar a religião tradicional, mas aderir ao Cristo católico. E aí, num determinado momento, no encontro, nós fizemos um trabalho. Então nós fomos na casa dos nossos crentes. Eles estão lá na igreja X, mas a sua imagem, Santa Maria, tudo ali. Então, os deuses, o Cristo é católico. Está entendendo, Zenildo? Então, existe isso, é muito forte nas pessoas. Elas saíram, talvez, de um ativismo católico para um outro ativismo. Mas a sua concepção de fé, de igreja, é católica. Isso é muito forte. Então, para a gente, finalizando que o Zenildo já está querendo parar, então, forças e esperanças, preciso a gente também estar, nós leigos, leigas, apesar de todos esses problemas, esses desafios, existe um grande interesse pela questão da espiritualidade, de uma espiritualidade inserida na vida, na realidade, no cotidiano, tá? Portanto, existe um clima muito favorável para o ecumenismo e o diálogo com outras igrejas. Precisamos estar avançando nessa discussão do ecumenismo, nessa questão do diálogo com o mundo também. Então, a militância de católicos são sinais, porque ser católico e ser católico militante há muita diferença, tá? Não é a mesma coisa. O fato de eu ir só à missa ou não. Mas o fato de eu estar na comunidade, estar participando da vida da igreja, observando as diretrizes, os projetos da igreja, aí sim, isso faz muita diferença. Crescimento de movimentos eclesiais, então são bastantes os movimentos, aí entram muitos pastorais nessa linha. As paróquias ampliaram as suas ações, sejam elas pastorais, sociais, e até uma visão bastante importante que as paróquias vêm trabalhando hoje,
a questão da dimensão política e econômica propriamente dita. Muitos cursos, muitas oportunidades de atividades nas paróquias. Surge também aí em algumas regiões a importância das áreas missionárias, né, que trazem, de certa forma, uma descentralização paroquial, mas que, de certa forma, o espírito dessas áreas é, sem dúvida nenhuma, a unidade da igreja. Com certeza aumentou e muito a participação dos agentes e líderes pastorais. Isso a gente vê nas comunidades, né? Eu lembro que há uns 28 anos, quando cheguei aqui, nós, para ver, por exemplo, ministros leigos ordenados, era uma dificuldade, né? Hoje nós temos aí. Então aumentou muito, muito mesmo a participação de agentes pastorais. E nesse sentido, talvez aqui o protagonismo e a atuação das mulheres é um sinal que já vem acontecendo concretamente, mas que deve ser fortalecido pelas nossas práticas evangelizadoras. E o projeto de evangelização rumo ao novo milênio, o milênio que nós já estamos, e precisamos estar trabalhando, revendo as diretrizes desses projetos, para que nós possamos avançar. Mas são luzes, são forças, são esperanças que estão aí, e que nós podemos nos apropriar para, com toda certeza, construir uma sociedade mais justa, mais humana. Sinais de esperança, ainda temos a organização das mulheres. Então, a questão dos movimentos sociais aí entre as mulheres, índios, negros, marginalizados, todos os grupos que em função da sua situação social, de uma realidade discriminatória, procuram se organizar e exercer a sua cidadania, fazendo as diferenças. Isso é preciso a gente também estar analisando. Nós temos que estar de olho nesses movimentos aí. A igreja não pode se furtar de tecer críticas, né, sobretudo as ideologias do capitalismo. É necessário que a igreja realmente esteja cada vez mais presente, né, nessa reflexão, ou que não vá para a rua, mas que possibilite momentos de formação, né, de aprofundamento. Então, a questão das escolas, as escolas de formação teológicas, aí entram as escolas de teologia pastoral, entram, né, as escolas de iniciação cristã, as escolas de catecumenato. Então são vários, então são sinais, são forças muito presentes e muito objetivas para a gente realmente pensar numa igreja com a participação do leigo e de toda a sua organização ordenada. Então, nós temos aqui o planejamento participativo. Em Manaus nós temos a APA, que acontece, né, e a partir desse planejamento participativo, da inserção das comunidades, paróquias, grupos, movimentos, traçar diretrizes práticas, coisas que sejam capazes de serem resolvidas. Aí continua aqui, escola catequética, já falei, fortalecimento das missões, tá? A gente percebe que existe um grupo muito forte. Eu não tenho muito contato com esse grupo, mas são muitos missionários leigos que estão aí indo para, né, o encontro das pessoas. Ministérios ordenados. A importância da vida da família também. Há uma grande esperança de que realmente a gente possa retomar a dimensão da família enquanto instrumento fundamental da igreja, da comunidade. Celebrações litúrgicas, cursos de comunicação, também toda a área da formação,
lideranças, as pastorais sociais, que de certa forma a maioria das pastorais sociais também são, né, são coordenadas, aí, lideradas por leigos e leigas. E a questão das campanhas, né, da importância das campanhas Fraternidade, Natal e Família e outras campanhas que a igreja faz. Então são as referências pelas quais eu procurei caminhar.